galerinha? A gente vai trabalhar o estudo dos sinais da função. O que significa trabalhar o estudo desses sinais? É saber quando que o y vai ser positivo, quando que o y vai ser negativo e quando que o y vai ser igual a zero. O valor do y é dependente do valor do x, então tudo vai depender do valor dos valores ou do valor do x. Bom, mas Josiele, como que a gente vai encontrar esses valores? Como que a gente vai organizar isso? Bom, eu separei em dois casos para ficar legal. O primeiro caso é para quando o a for maior do que zero. Quem é o a? O a é o coeficiente angular, ou seja, o número que está com o x. Quando esse valor é positivo, ou seja, maior do que zero, eu vou ter essas duas situações. Que o y vai ser positivo quando o x para os valores maiores que a raiz, quando o x for maior que a raiz. O y é negativo quando os valores são menores que a raiz. Josiele, mas o que é essa raiz? Essa raiz é o zero da função. É quando você pega lá o valor da função, né, que é x mais 1, e iguala ele a zero. Então, o primeiro passo é encontrar a raiz. Bom, como que você vai encontrar a raiz? Você vai pegar esse x mais 1 e igualar ele a zero, certo? Como que isso vai ficar? Vai ficar x igual a menos 1. Então, quando ele fala y é positivo para valores de x maior do que a raiz, quer dizer que toda vez que o x for maior que menos 1, nessa função, o y vai ser positivo. Quando o x for menor do que menos 1, o y será negativo. Segunda coisa, encontrar o f de zero, para a gente esboçar o gráfico, né? Então, substituindo 0 mais 1, 1. Terceiro passo, esboçar o gráfico. Então, aqui eu separei em etapas para ficar fácil de vocês visualizarem e organizar as contas, tá bom? Então, vamos para a parte de esboçar o gráfico. Bom, a reta ela vai intersectar os pontos menos 1 e 0 e 0 e 1, certo? Essa reta é uma reta crescente. Por que ela é uma reta crescente? Porque o a é maior do que zero. Até aqui, a gente está trabalhando ainda só o esboço do gráfico. Agora sim, depois que eu fizer esse gráfico, a gente vai trabalhar, então, o estudo dos sinais. Bom, para estudar os sinais, gente, é muito importante o posicionamento dessa reta, certo? Mas tem um detalhe. Eu só vou colocar aqui o valor do x. Quem é o x? Menos 1. Então, quer dizer que os valores maiores que menos 1, o y será positivo. Então, por isso que eu coloquei essa parte da direita mais, certo? Os valores menores que menos 1, que quando o x for menor que menos 1, o y será números negativos, ok? Por quê? Vamos voltar no gráfico aqui anterior para a gente entender isso. Olha, galerinha, tá aqui o menos 1, certo? Que é o valor do x. Quando eu tenho os valores menores que menos 1, olha, você pode observar, os pontos seriam menos 2 e menos 1. Depois, menos 3 e menos 2. Depois, menos 4 e menos 3. Ou seja, quando o x for menor que menos 1, eu vou ter valores negativos para o y. Mas e quando o x for maior? Quando o x for maior que menos 1? Aí eu vou ter, 1 e 0. Perdão, 0 e 1. Depois, 1 e 2. Depois, 2 e 3. Depois, 3 e 4. Ou seja, aqui, vão ser valores maiores, né? Que menos 1, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito. Então, os pontos aqui, que serão ligados do y, serão valores positivos, tá bom? Então, por isso, quando a gente vai fazer o estudo dos sinais, a gente coloca aqui o valor do x, certo? E representa. Aqui a parte direita vai ser positiva para o y. E a parte esquerda vai ser negativa para o y.
Josiane, mas como que eu vou concluir uma questão? O exercício me pediu, estude os sinais da função x mais 1. f de x igual a x mais 1. Você vai concluir da seguinte forma. A maior que zero, então é uma função crescente. Quando o f de x for maior do que zero, o f de x vai ser maior do que zero para x maior que menos 1. Ou seja, essa função vai ser o quê? Positiva. Ó, esse f de x aqui é a mesma coisa de y, tá, gente? Então, os valores de y vão ser positivos. F de x igual a zero. Quando que isso vai acontecer? Quando o x for exatamente menos 1. E o f de x menor do que zero, ou seja, o y será negativo para todos os valores do x menor que menos 1, ou seja, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e assim sucessivamente, tá bom, galerinha? Então, galerinha, agora nós vamos para o segundo caso. O segundo caso é para quando o a é menor do que zero. O que acontece quando o a é menor do que zero? Quando o a é menor que zero, a função é decrescente. Só retomando aqui com vocês o conteúdo da aula passada. O que é esse a? Coeficiente angular. É o número que está com a variável x, tá bom? Então, esse número ele vai apresentar de forma negativa. Ou seja, os números negativos. Todos os números menores que zero são números negativos. Quando isso acontecer, o y vai ser positivo para os valores de x menores do que a raiz, ok? E o y será negativo para os valores de x maior do que a raiz. Ou seja, o segundo caso é o inverso do primeiro caso, tá bom? Continuando. Então, eu coloquei aqui uma função para exemplificar isso para a gente compreender de modo prático. Então, eu coloquei aqui a função f de x igual a menos 2x mais 4. Por que ela se enquadra no segundo caso? Porque o coeficiente a é o menos 2, certo? E o menos 2 é um número menor do que zero. Bom, o processo é sempre o mesmo. As 3 etapas que eu coloquei aqui para vocês, tá bom, galerinha? Primeira etapa, encontrar a raiz. O que é encontrar a raiz? Igualar a função a zero. Então, igualando vai ficar como? Menos 2x mais 4 igual a zero, ok? Passa o mais 4 para o segundo membro, então vai ficar menos 2x igual a menos 4. Só que tem um probleminha, a nossa incógnita não pode ser negativa. Então, eu vou multiplicar a equação por menos 1, ok? Multiplicando essa equação por menos 1, eu vou ter 2x igual a 4. Quando eu multiplico a equação por menos 1, eu multiplico tanto o primeiro membro quanto o segundo. Terminando, x igual a 4 dividido por 2. Peguei o 2 que estava no primeiro membro e passei para o segundo membro dividindo. Então, x é igual a 2. Pronto, encontrei a raiz desta função, ou seja, o zero da função. Bom, para esboçar o gráfico, a gente precisa também encontrar o f de zero. Então, para encontrar o f de zero, eu vou tirar a variável x e colocar o zero. Resolvendo essa continha, menos 2 vezes 0, 0. 0 mais 4, 4. Pronto, já encontramos os pontos que estarão sobre o eixo x e sobre o eixo y. Então, a gente vai para a terceira etapa, que é esboçar o gráfico. Bom, esboçando o gráfico, nós temos que essa reta vai intersectar o 4 no eixo y, né? O ponto 4, 0 e 4, e vai intersectar o ponto 2 e 0 no eixo x, certo? Vocês podem observar que essa reta está para a esquerda, o oposto da outra que estava para a direita, tá bom? Inclinada para a direita. Porque o que está acontecendo aqui? É uma reta decrescente, porque o a é menor do que zero. Tá, Josiele, mas e agora? Como que a gente vai fazer o estudo dos sinais? Galerinha, aqui vai mudar tudo. Se você observar, a gente vai observar sempre aqui o valor, o ponto que está no eixo x. Esse número 2 aqui. Se você observar, quando os valores de x forem maiores do que 2, o que vai acontecer com o y? Vão ser valores
o quê? Negativo. E quando os valores de x for menor do que 2, o que vai acontecer com os valores do y? Vai ser positivo, serão positivo. Então, vamos fazer o estudo dos sinais. Então, o que vai acontecer aqui? O y será positivo quando o x for maior do que 2. E o y será negativo quando o x for menor do que 2. Então, como que a gente vai representar esse estudo aqui, então? Vai ficar o a é maior do que 0, né? Perdão, menor do que 0. Vou inverter isso aqui. Por que é menor do que 0? Por causa do menos 2. Então, a menor do que 0, então é uma função decrescente. E o y vai ser negativo para todos os valores de x menor que 2. O y será igual a 0 quando x for igual a 2. E o y será positivo, né? Ou seja, maior do que 0, para os valores de x maior do que 2. Então, se você observar, aqui é o oposto do primeiro caso, tá bom, galerinha? Então, na aula de hoje, eram esses os conteúdos que eu queria trazer para vocês. O estudo dos sinais da função. Então, para fazer esse estudo, a primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar o zero da função, depois encontrar o f de zero e depois esboçar o gráfico. Tá bom, galerinha? Então, galerinha, hoje o conteúdo nosso é sobre inequação. Só que antes de nós começarmos o conteúdo de inequação, eu vou começar corrigindo a atividade que eu deixei para vocês fazerem ontem, tá bom? Bom, ontem eu pedi para que vocês esboçassem o gráfico da função f de x igual a x menos 4. E além de esboçar esse gráfico para que vocês fizessem o estudo da função. Então, bom, o primeiro passo que nós temos que fazer é encontrar o f de x igual a 0, ou seja, o zero da função. O segundo passo que nós temos que desenvolver é calcular o f de 0. Então, vamos começar. Então, aqui, para y igual a 0, nós temos que... Então, eu vou pegar lá o x menos 4 e igualar a 0. Quando eu igualar a 0, eu tenho uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, a gente vai resolver. Passa o menos 4 para o segundo membro. Quando eu passo o menos 4 para o segundo membro, fica mais 4, certo? Bom, então eu tenho que o primeiro par ordenado aqui é 4 e 0. Ou seja, eu tenho valor para o x, mas para o y é nulo. Então, por isso que vai ficar sobre o eixo x. Então, tá aqui, ó, o 4. O ponto. Vamos para o f de 0 agora. Para calcular o f de 0, nós vamos tirar a variável x e no lugar dela colocar 0. E aí a gente vai desenvolver a continha. Então, 0 menos 4, menos 4. Então, o par ordenado é 0 e menos 4. Ó, vem aqui nesse posicionamento. Então, pronto, já tem os dois pontos necessários para desenhar o gráfico. Então, tá aqui o gráfico desta função. Só que além do gráfico, eu queria também que vocês fizessem o estudo dos sinais. Então, vamos aqui, estudo dos sinais. Bom, para fazer o estudo dos sinais, eu tenho que analisar o eixo x, tá bom, galerinha? A gente sempre pega esse ponto 4 aqui. Então, vamos lá. Peguei o ponto 4, certo? Os valores maiores, ó, quando o x for maior do que 4, os valores de y serão positivos. Vamos voltar no gráfico anterior para a gente observar isso. Ó, se eu pego o 5, o correspondente dele em y vai ser 1. Se eu pego 6, o correspondente vai ser 2. Ou seja, para os valores maiores que 4, os valores de y serão positivos. Agora, quando eu tiver um valor de x menor do que 4, os valores de y serão negativos. Então, pronto, já fizemos aqui o estudo dos sinais. Agora, vamos escrever essa resposta. Então, o que eu tenho aqui? Que o a é maior que 0, né? Porque o coeficiente que está com o x é 1. Então, eu tenho uma função crescente. Função crescente, a reta, ó, inclinadinha para a direita. Segunda coisa, a função é positiva quando? Para os valores de x maior que 4. Então, toda vez que eu pegar um número maior que 4 para o x,
o y será positivo. Quando que a função vai ser negativa? A função é negativa para os valores de x menor do que 4, ok? E, para concluir, a função é nula, ou seja, y igual a 0 para x igual a 4. Então, pronto, nós desenhamos o gráfico e fizemos o estudo dos sinais. Então, vamos só relembrar aqui. Qual é o objetivo do estudo dos sinais? O objetivo é ver qual parte, quando que a função será positiva, quando ela vai ser negativa ou quando ela será nula. Ou seja, quando que eu vou ter os valores de y positivo? Ou quando eu vou ter os valores de y negativo? Ou quando eu vou ter o valor de y nulo? Então, galerinha, nós vamos começar a trabalhar aqui agora as inequações. Bom, a gente já estudou inequações algumas vezes, mas é bom retomar lá do início. Primeira coisa, o que é uma inequação? Ela é uma sentença matemática que tem uma incógnita, pode ser x, pode ser y, certo? E no lugar da igualdade, ela tem desigualdade. Josiane, mas o que é desigualdade? Desigualdade é o símbolo de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual ou diferente, certo? Então, aqui eu escrevi de modo geral uma inequação. Ax mais b maior ou igual a zero. Mas o que você tem que saber? Que esse a e b são constantes reais, ou seja, são números reais, tá bom? Beleza, então eu coloquei aqui alguns exemplos de inequações. X menos 4 maior do que 10. Lembrando que a gente está trabalhando inequações do primeiro grau. Então, o x, a variável, não pode ter nenhum expoente. Porque se ela tiver um expoente maior que 1, por exemplo, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, não será mais uma inequação do primeiro grau. Segundo exemplo que eu coloquei aqui para vocês, menos 2x menor do que 3. Terceiro exemplo, x menos 1 menor ou igual a zero. E quarto exemplo, menos x mais 2 maior ou igual a 7. Então, aqui eu coloquei 4 exemplos para vocês de inequações, certo? Bom, mas e aí, Josiele? Eu esqueci. Como que eu resolvo uma inequação? Bom, galerinha, uma inequação você resolve da mesma forma que uma equação do primeiro grau. O que vai mudar? Que quando você for escrever a solução, a incógnita não terá apenas um único valor. Ela vai ter vários resultados. Então, se eu tenho aqui, vou pegar aqui essa primeira inequação. X mais 1 maior que menos 2. Como que eu vou resolver? Eu tenho que ter em mente que o meu objetivo é saber o valor do x. Então, eu tenho que deixar esse x isolado no primeiro membro. Então, vai ficar x maior que menos 2 menos 1. Por que menos 2 menos 1? Porque estava no primeiro membro mais 1. Então, vai passar para o segundo membro menos 1. Sempre quando eu troco um termo de membro, eu troco o sinal. Então, se ele está somando, eu vou subtrair. Se ele está multiplicando, eu vou dividir. E o inverso também. Então, resolvendo sinais iguais, a gente soma. Então, menos 2 menos 1, menos 3. Certo? Então, eu tenho aqui 3x mais 4 menor ou igual a x menos 8. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para resolver isso daqui é passar as letras para o primeiro membro e os números para o segundo. Então, vai ficar 3x menos x menor ou igual a menos 8 menos 4. Então, observem, o x estava no segundo membro, passei para o primeiro. Estava positivo, vem negativo. O mais 4 está no primeiro membro, passei para o segundo, fica menos 4. Então, 3x menos x, 2x. Menos 8 menos 4, menos 12. Agora, a outra parte que eu disse para vocês, O 2 está multiplicando a incógnita, então eu passo para o segundo membro fazendo a operação inversa. Ou seja, vou dividir.
Lembrando que a gente escreve na forma de fração, porque toda fração é uma divisão, tá bom? Então, vamos lá. Então, como que vai ficar aqui? X menor ou igual a menos 6. Então, como que ficaria a solução aqui? A solução seria x pertencente aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual a menos 6. Ou seja, a partir do menos 6, qualquer valor serve como resultado desta inequação. Lembrando, os menores, tá bom? Bom, agora a gente vai falar sobre inequação produto. Ai, meu Deus, Josiélio, o que é isso? É o seguinte, galerinha, a inequação produto é uma inequação que ela se apresenta na forma de um produto de duas ou mais funções. Mas como assim, Josiélio? Vai aparecer da seguinte forma. Por exemplo, x mais 3 vezes menos 4 menos x maior do que zero. Então, é o seguinte, o que a gente tem que saber? Que esse x mais 3 vai representar uma função e que esse 4 menos x vai representar outra função. E que esse produto, ele quer que esse produto seja valores maiores do que zero. Só que, peraí, quando que eu tenho valores maiores do que zero? Ou melhor, quem são os valores maiores do que zero? Quem sabe me dizer? Quem são eles? Quando eu falo, galerinha, quero um valor maior do que zero. Quando eu falo maior do que zero é porque eu quero um valor positivo, certo? Então, a gente vai ter que fazer o estudo dos sinais aqui também, tá bom? Então, como que a gente vai fazer esse estudo? É a primeira coisa. A inequação ela vai ser dada por duas ou mais funções. Então, aqui eu tenho duas funções. Cada parêntese representa uma função. Bom, você vai separar, você vai chamar essas funções aí por alguma letra para ficar organizado. Então, eu escolhi representar assim. A primeira função como f de x igual a x mais 3 e a segunda de g de x igual a menos x mais 4, certo? Então, atenção aqui, eu decidi chamar desta forma. Tá, agora como encontrar a solução dessa inequação? Então, ele quer que você faça o estudo dos sinais, certo? De modo em que você pegue como solução só a parte positiva. Tá, beleza. Bom, então tá. Primeira coisa aqui que a gente vai ter que fazer, acabou aparecendo tudo antes, tá, mas não tem problema. A primeira coisa que você vai ter que fazer aqui é encontrar o zero da função. Então, eu vou pegar essa função, a f de x e igualar ela a zero. Então, vai ficar x mais 3 igual a zero. Então, x é igual a menos 3. Então, eu vou vir aqui, tá bom? Faço o ponto menos 3 aqui, traço a reta. Por que eu sei que ela é inclinada para cá e não para lá? Porque o coeficiente A ele é positivo, tá bom? Então, eu identifiquei os valores maiores que menos 3 são positivos, os valores menores que menos 3, os valores menores que menos 3 são negativos, ok? Então, é o seguinte, galerinha, eu vou pegar aqui a primeira função, né, e encontrar o zero dessa função, para que eu possa fazer o estudo dos sinais, tá? Gente, nessa parte aqui, vocês já podem fazer o estudo dos sinais só com a reta, tá? Que sabe que quando for maior que menos 3 é positivo, menor que menos 3 negativo. Bom, aí a gente vai para a segunda função, que é o g de x. Então, g de x igual a menos x mais 4. Então, eu vou pegar essa função e igualar ela a zero. Passando mais 4 para o segundo membro, fica menos 4. Só que a gente tem um probleminha, a incógnita é negativa. Então, eu vou multiplicar por menos 1. Então, vai ficar x igual a 4. Então, eu venho aqui, coloco o pontinho, o 4, certo? E inclino a reta. Por que a reta vai estar inclinada para cá? Por que ela vai estar inclinada para a esquerda? Porque o coeficiente A é negativo. Então, é uma função decrescente. Tá, beleza. Mas e agora? Como que a gente vai encontrar o produto dessa equação? Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma tabelinha, literalmente uma tabelinha. Você vai colocar os dois valores, o menos 3 e o 4. E fazer 3 linhas, né? Por quê? Porque isso aqui vai ser menor que menos 3, maior que menos 3. Aí, automaticamente, se é maior que menos 3, vai ser menor que 4. E a outra parte, maior que 4. Tá, agora eu vou explicar para vocês por que tá esses sinais aqui dentro dessa tabelinha. Bom,
A gente vai começar sempre perguntando, analisando a primeira função. Qual é o sinal do y quando o x for menor que 3? Então, a gente vai vir aqui olhar. Quando o x for menor que 3, os valores de y serão negativos. Então, eu venho aqui e ponho negativo. Agora, eu venho aqui para o segundo. O segundo é o quê? Maior que menos 3. Então, ó, quando eu tenho os valores maiores que menos 3, o que vai acontecer? Os valores de y serão positivos, a função será positiva. Então, mais, certo? Porque o 4 também é maior que menos 3. Então, por isso que vai ficar positivo. Aí, a gente vai para a segunda função, o g de x. Então, a gente vai analisar. Quando os valores de x for menor que menos 3, como que vai ser a função? Positiva ou negativa? Positiva, né? Por quê? Porque se você observar aqui, a partir do 4, ó, todos os valores menores que o 4 serão positivos. Então, como o menos 3 é menor que o 4, então por isso que fica positivo, certo? Aí a gente vai vir para a última parte aqui, ó. Qual vai ser o sinal dessa função quando os valores de x for maior do que 4? Bom, quando os valores de x for maior do que 4, a função será negativa. Então, põe um menos aqui. Tá, mas aqui, Josélio, você disse que é uma inequação produto. Então, você vai fazer o jogo de sinais, galerinha. Literalmente o jogo de sinais, ó. Menos com mais, menos. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Certo? Mas aí tem um detalhe. Qual parte que ele queria? Qual parte que ele queria aqui, ó? Quando ele te deu a função, qual parte ele queria? Ele queria que o produto fosse maior do que zero, ou seja, ele queria só a parte positiva. Então, qual é a parte positiva aqui? Qual é o intervalo em que essa função aqui, essa inequação produto, ou seja, o produto dessas duas funções será positivo? Quando o x for maior que menos 3, certo? Porque aqui a direita é maior que menos 3. E quando ele for o quê? Menor do que 4. Então, esse intervalinho aqui, ó, indica a resposta do exercício. Então, a gente escreve a resposta concluindo, né? O produto das duas funções, ou seja, f de x por g de x, será positivo para os valores de x compreendidos entre menos 3 e 4. Ou seja, qualquer número que eu pegar entre menos 3 e 4, essa função será positiva. Então, logo, a solução dessa equação será, aí você vai colocar lá, S, né, grandão de solução, x pertencente aos reais, tá o quê? O x tem que ser maior que menos 3 e menor do que 4. Então, toda vez que você tiver uma inequação produto, você vai estudar os sinais de cada função separadamente, montar o quadrinho aqui, ó, representando qual parte será positiva, qual parte será negativa, e depois você faz o jogo de sinais. Ok, galerinha? Então, galerinha, hoje nós vamos falar sobre inequação quociente. Só que antes de nós começarmos esse conteúdo de inequação quociente, na última aula eu deixei com vocês uma atividade para vocês fazerem sozinhos, certo? Então vamos lá, essa atividade é o exercício 1 da página 434 e ela diz o seguinte: a função h de x é igual a x elevado à quarta potência menos 5x ao quadrado mais 4, pode ser escrita como um produto de 4 fatores na forma h de x igual a x mais 1 vezes x mais 2 vezes 1 menos x vezes 2 menos x. Para quais valores de x a função h de x é negativa? Bom, galerinha, nesse exercício aqui, ele quer apenas a parte negativa. Então, a primeira coisa que nós sabemos aqui é que nós temos uma inequação produto. Por quê? Porque nós vamos querer os valores maiores do que zero. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dar nome para essas funções. Então, eu vou chamar a primeira função de f de x, a segunda função de g de x, a terceira função de j de x e a quarta função de i de x. Depois que eu dei nome para essas funções, galerinha,
vamos ter que ir para a parte de encontrar os zeros da função. Então, vamos encontrar o zero de cada função. Então, a primeira função, tenho que x mais 1 é igual a zero. Galerinha, relembrando, encontrar o zero da função é você igualar esta função a zero, ok? Então, vai ficar x mais 1 igual a zero. Pego esse mais 1 e passo para o segundo membro. Então, vai ficar x igual a menos 1. Então, o zero da primeira função é menos 1. Vamos para a segunda função. X mais 2 igual a zero. Resolvendo, eu vou ter o quê? X igual a menos 2. Então, eu estou resolvendo aqui, ó, a segunda função. Vamos agora para o zero da terceira função. Então, vai ficar como? 1 menos x igual a zero. Então, menos x vai ser igual a menos 1. Só que a incógnita não pode ser negativa. Então, por isso que eu estou multiplicando toda a equação por menos 1. Então, o x será igual a 1. Agora eu vou para essa quarta. Então, agora eu vou para a quarta função aqui, ó. Então, encontrando o zero dela, vai ficar como? Menos x igual a menos 2. A mesma coisa, a incógnita não pode ser negativa. Então, nós devemos multiplicar essa equação por menos 1. Então, o x vai ser igual a 2. Bom, feito isso, galerinha, a gente vai para a representação geométrica. Então, ó, a primeira função eu tenho que os valores maiores que menos 1 serão positivos e os menores que menos 1 serão negativos. Na segunda função, eu tenho que os valores maiores que menos 2 será positivo e os menores que menos 2 será negativo. E eu tenho que, na terceira função, os valores maiores que 1 será negativo e os menores que 1 será positivo. E na quarta função, eu tenho que os valores maiores do que 2 será negativo e menores que 2 será positivo. Bom, feito isso, nós vamos ter que construir aquela tabelinha, né? O quadro de sinais, para a gente conseguir identificar qual parte ele realmente quer. Bom, tá aqui o quadro de sinais então. Então, para a primeira função, quando os valores são menores que 2, eles são negativos. Menores que 1, negativo. Maior que menos 1, positivo. Maior que 1, positivo. Maior que 2, positivo. Galerinha, por que a gente faz isso? A gente foi estudar cada função aqui separadamente. Então, você vai colocar aqui os sinais de acordo com a representação geométrica da anterior. Por exemplo, aqui, ó. Pensa comigo. Se todos os valores maiores que menos 1 são positivos, então eu venho aqui, ó, tudo que é maior que menos 1 vai ser positivo. Então, automaticamente, o que é menor que menos 1 vai ser negativo, certo? Vou vir aqui para o segundo estudo de sinais, da segunda função, que é o menos 2. Então, aqui está falando que tudo que for maior que menos 2 vai ser positivo. Então, eu vou vir aqui no quadro de sinais, procurar o menos 2, e o que está à direita dele é maior. Então, tudo será positivo. Automaticamente, o que for menor será negativo. Vindo para a terceira função, eu tenho 1. Está falando que os valores maiores que 1 será negativo. Então, eu venho aqui, ó, no 1. Tudo que tiver à direita do 1, ou seja, maior do que 1, será negativo. Então, se tudo que é maior que 1 vai ser negativo, automaticamente o que é menor do que 1 será positivo, como você pode ver aqui no estudo de sinais. Vamos então para a quarta função. Bom, o que é maior do que 2 vai ser negativo. O que é menor que 2 vai ser positivo. Então, você vai lá no quadro de sinais, procura o 2, certo? O que é maior vai ser negativo, então só o último quadrinho. E o que é menor vai ser positivo, então todos positivos. Tá, mas aí a gente está falando de um produto de funções, certo? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Literalmente o jogo de sinais. Então, a gente faz menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Mais com mais, mais. Então, essa primeira parte vai ser positiva. Vamos para o segundo. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Então, aqui será negativo. Depois, mais com mais,
mais. Mais com mais, mais. Então, positivo. O próximo, mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Então, essa parte será negativa. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Agora, a gente vai responder isso aqui. Ele quer qual parte da função? Ele quer a parte negativa. A parte negativa é o quê? Esse intervalo. E a outra parte negativa, esse intervalo. Então, vamos analisar. O que esse intervalo aqui indica? Que o x tem que ser maior do que menos 2 e menor do que menos 1. Então, esse é o primeiro intervalo negativo. Ou, nós temos também o segundo intervalo negativo, que o x é maior que 1, certo? Ó, maior que 1 e menor do que 2. Então, respondemos a questão. Então, nós temos aqui, galerinha, as duas partes que o exercício queria, que era a parte que? As partes negativas de inequação quociente. Bom, a primeira coisa que nós temos que saber aqui, o que é a palavra quociente, né? Quociente é o resultado de uma divisão. Então, quer dizer que quando a gente fala de inequação quociente, é o quê? É uma forma de aparecer uma divisão entre funções. Então, vai ser expresso sempre na forma de fração. E você tem que ter na mente que toda fração é uma divisão. Então, o resultado disso será um quociente. Então, eu coloquei aqui um exemplo para você. X mais 5 sobre x menos 2 maior ou igual a zero. Primeira coisa que eu fiz aqui. Primeira coisa que você tem que fazer também. Chamar a primeira função de f de x. Chama a segunda função de g de x. Então, quer dizer que numa inequação quociente, o numerador é uma função e o denominador é outra função. O que mais, galerinha? Que para resolver aqui, para você encontrar a solução, você também pode usar o quadro de sinais, assim como você usou nas inequações produto, certo? Então, se você vai usar o quadro de sinais, você precisa encontrar primeiro o zero da função. Então, eu vim aqui, igualei a primeira função a zero, né? A função era f de x igual a x mais 5. Então, eu peguei esse x mais 5 e igualei a zero. Resolvendo, eu tenho que x é igual a menos 5, certo? Peguei a segunda função, que é o g de x, né? Na anterior aqui, que é o g de x igual a x menos 2, igualei a zero também, para encontrar o zero da função. Eu tenho que esse x é igual a 2. Como os coeficientes angulares aqui eles são positivos, as duas retas estarão inclinadas para a direita. Então, eu coloquei aqui o menos 5, tá faltando um menuzinho aqui. E o que isso quer dizer? Que tudo que for maior que menos 5 vai ser positivo, tudo que for menor que menos 5 será negativo. Fiz o segundo estudo dos sinais aqui, que é o x igual a 2. Então, tudo que for maior do que 2 será positivo, tudo que for menor do que 2 será negativo. E aí eu construí o quadro de sinais, né? Coloquei aqui o f de x, coloquei aqui o menos 5, que representa a primeira solução, e o 2. Então, a gente vai verificar aqui. O menos 5, tudo que for menor que o menos 5 será negativo. Tudo que for maior será positivo, positivo. Agora vamos para a segunda função. Pega o 2. O 2 está aqui. Tudo que está antes do 2 é negativo. Então, negativo, negativo. Tudo que está depois do 2 será positivo. Bom, e agora? Como que eu vou encontrar o sinal desse quociente? Ou seja, dessa divisão? Você faz menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Então, a gente volta e vê o que o exercício queria. Ele queria os valores maiores ou iguais a zero. Quando fala que é maior ou igual a zero, quer dizer que tem que ser positivo. Então, eu vou vir aqui e pegar os dois valores que serão positivos. Quando que será positivo? Quando x for menor ou igual a menos 5. E quando que será negativo? Quando x for maior do que 2. Gisele, por que você colocou aqui esse x diferente de 2? Galerinha, vocês têm que se atentarem a uma coisa aqui. Se o x for 2, 2 menos 2 é 0.
E se eu tiver zero no denominador de uma função, de uma fração, de uma divisão, o que vai acontecer? Vai ter uma indeterminação. Então, isso não pode acontecer, tá bom? Então, vocês têm que pensar nesses casos, tá bom? Para resolver isso daqui.